Esse é o podcast Instante de Infra, uma iniciativa do Portugal Ribeiro Jordão Advogados, produzido por Inteligência Artificial, com curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Hoje a gente vai conversar sobre uma mudança bem grande, né? Lá no direito administrativo americano. A Suprema Corte superou a famosa doutrina Chevron. E isso mexe com a ideia de deferência judicial, sabe? O quanto o juiz respeita a decisão da agência reguladora. Vamos focar nisso, especialmente para a infraestrutura, com base numa análise do professor Eduardo Jordão. Exato. No fundo, é entender como os tribunais decidem o quão fundo eles vão na revisão das decisões técnicas das agências, né? E como essa dinâmica parece estar mudando bastante agora. Certo. Então, vamos lá. O que era exatamente essa doutrina Chevron que agora foi superada? Bom, ela veio em 1984. Era, assim, uma espécie de guia da Suprema Corte para os juízes. Basicamente, tinha um teste de 2 passos, para quando o juiz analisava a interpretação que uma agência fazia da lei. Primeiro passo: a lei é clara sobre aquele ponto específico? Se for, bom, aí não tem discussão. Tribunal, agência, todo mundo segue a lei. Ok, direto ao ponto. Segundo passo: e se a lei for ambígua? Ou se não disser nada sobre o assunto? Aí o tribunal deveria aceitar a interpretação da agência. Desde que fosse, razoável ou permissível. Ah, entendi. Então, na dúvida, a palavra da agência tinha um peso grande, né? Desde que não fosse algo totalmente fora da curva. Isso. Se a lei deixava margem, a agência podia interpretar. E o juiz, em tese, deveria respeitar essa escolha. Uma espécie de deferência automática quando houvesse ambiguidade na lei? Exatamente. Por isso, Chevron virou a decisão mais citada do direito público americano. Criou essa regra que parecia simples. Tem ambiguidade na lei, ok, deferência para a agência. A lógica era que o Congresso, ao deixar essa ambiguidade, teria meio que delegado para a agência o poder de detalhar a lei ali. Mas é importante notar, isso era para interpretação de conceitos na lei, o tal do statutory construction, não para aquela liberdade que a agência já tem para tomar decisões técnicas, a discricionariedade, né? Certo, distinção importante. Mas e aí, depois de 40 anos, por que essa doutrina caiu agora? O que aconteceu em 2024, nesse caso Loper Bright? Olha, a crítica principal que foi ganhando força é que a regra era talvez simples demais. Simplista, talvez. Isso simplista para a complexidade das coisas. A própria Suprema Corte já vinha criando umas exceções, sabe? Tinha a tal da Major Questions Doctrine. Se fosse um assunto de impacto econômico ou político muito grande, essa deferência já não era tão automática assim. Uhum. E também tinha o argumento de que Chevron acabava dando poder demais para as agências, quase como se elas pudessem legislar nessas brechas da lei. Então, o caso Loper Bright basicamente disse: olha, só porque a lei é ambígua, isso não é mais motivo suficiente para essa deferência tão forte e automática. Certo. E aqui fica interessante. Se não tem mais essa deferença quase automática na ambiguidade, então a deferença acabou. O juiz agora vai sempre ignorar a agência e decidir do jeito dele? Não necessariamente. E esse é o ponto-chave, eu acho. A queda de Chevron não significa o fim da deferência em si. Ah, tá. O que caiu foi aqui, critério específico, o gatilho da ambiguidade. A tendência agora, e a própria Suprema Corte mencionou isso ao citar uma doutrina mais antiga, a Skidmore, de 1944, é ir para uma análise mais detalhada, caso a caso. Mais complexa. Sim, mais complexa. O tribunal ainda pode, e provavelmente vai, dar peso à visão da agência. Mas vai olhar outros fatores. Qual a expertise técnica daquela agência? As decisões dela têm sido consistentes ao longo do tempo. A argumentação que ela usou para decidir foi boa. Como foi o processo para chegar naquela decisão? Deixa de ser só aquele liga-desliga. A lei é clara ou ambígua. Agora tem mais nuances. Entendi. Então a gente troca uma regra que era binária, talvez previsível, mas meio rasa, por um padrão mais multifatorial, que talvez seja mais adequado, mas também mais imprevisível. Exatamente essa troca. É curioso, né? Porque o Canadá fez um movimento meio oposto uns anos atrás. Eles tinham um sistema multifatorial, acharam complicado demais, custoso, e tentaram simplificar. Os Estados Unidos agora estão fazendo o caminho inverso, da simplificação para a complexidade. E tem uma mudança de filosofia por trás também, me parece.
Como assim? Chevron meio que sugeria que, na ambiguidade, a agência estava periando o direito, preenchendo a lacuna. Looper Bright parece reforçar mais a ideia de que o papel do juiz é buscar a interpretação correta da lei, mesmo que ela seja difícil de achar. Faz sentido. E trazendo tudo isso para nossa realidade, aqui no Brasil, o que a gente pode tirar dessa experiência americana toda? Eu acho que é uma fonte de reflexão muito importante para nós. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma regra tão clara, tão definida como Chevron foi lá nos Estados Unidos, para dizer quando e como exatamente o judiciário deve dar essa deferência para as interpretações das agências reguladoras, especialmente quando envolvem conceitos técnicos, conceitos indeterminados. A gente não tem o nosso Chevron brasileiro. Não temos. E essa história americana, com a ascensão e a queda de Chevron, ela mostra bem o dilema, né? Regras simples são mais previsíveis, mas podem não dar conta da complexidade. Padrões mais complexos se adaptam melhor, mas podem gerar custo, demora, incerteza. A questão para nós não é copiar o modelo A ou B, mas sim aprender com essa trajetória deles e discutir mais a fundo qual seria o nosso caminho ideal aqui. Como equilibrar o controle do judiciário com o espaço necessário para a decisão técnica das agências? Então, para resumir, a queda de Chevron lá fora não acaba com a deferência, mas sim com um modelo mais simplificado dela e abre caminho para uma análise judicial que depende mais do contexto, de vários fatores, talvez mais profunda, mas com menos previsibilidade imediata. Perfeito. Acho que é isso. A deferência continua viva como conceito, mas a aplicação dela se torna mais artesanal, digamos assim, guiada por vários elementos, na linha do que a doutrina Skidmore já apontava lá atrás. Fica a reflexão final, então. Como é que a gente pode construir, aqui no Brasil, critérios que sejam claros, mas também eficazes para essa deferência judicial? Critérios que realmente valorizem a expertise técnica das agências, que deem segurança jurídica, mas sem cair nem em regras rígidas demais, nem numa complexidade que paralise tudo. Este foi o Instante de Infra. Até a próxima análise.